Bom dia, pessoal, tudo bem? Espero que esteja tudo bem com vocês. Vamos iniciar nesse momento o nosso curso de Introdução ao Estudo do Turismo. Nós estamos na unidade número 5, falando sobre prestadores de serviços turísticos. Nós já falamos, na realidade, sobre alguns prestadores de serviços turísticos e hoje vamos falar sobre o guia de turismo. Eu queria primeiro dizer para vocês que a gente não deve confundir guia de turismo com guia turístico, não é? Guia de turismo é aquele profissional que tem como objetivo apresentar o potencial de uma determinada localidade através de seus conhecimentos, enquanto que o guia turístico é uma mera publicação com informações, na realidade, de uma determinada localidade. Então, aquela pessoa, na realidade, que tem como objetivo mostrar o potencial turístico da localidade é o guia de turismo. No Brasil, de acordo com a nossa legislação, existem 4 tipos de guia: o guia regional, o guia de excursão nacional, o guia de excursão internacional e o guia especializado em atrativo turístico. Cada unidade da federação tem um guia regional. Isso quer dizer, se você fez o curso de guia regional em Santa Catarina, você não pode trabalhar na Bahia, não pode trabalhar em São Paulo. Então, para cada unidade da federação, existe um curso de guia regional específico. Via de regra, ele dura aproximadamente 320 horas e é ministrado em várias instituições. Aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, ele é ministrado pela Escola de Turismo CIET, pelo SENAC, enfim, são dois cursos que ministram o curso de guia de turismo. Então, o primeiro tipo de guia é o regional, aquele, na realidade, que atua dentro de uma unidade da federação. O segundo é o guia de excursão nacional, aquele que atua no Brasil e nos países limítrofes. Então, por exemplo, quando um brasileiro sai do Rio de Janeiro e vai para São Paulo, ele vai acompanhado por um guia de excursão nacional. Quando um brasileiro sai de Santa Catarina e vai, por exemplo, para o Nordeste, ele vai acompanhado de um guia de excursão nacional. Quando ele saiu de Florianópolis, por exemplo, e foi para Fortaleza, quem o acompanhou durante a viagem foi o guia de excursão nacional. Quando ele chega em Fortaleza, quem vai, na realidade, acompanhá-lo é o guia regional. Então, cada unidade da federação do país tem um tipo de guia regional, que é qualificado localmente. Então, aquele que acompanha o grupo o tempo inteiro é o guia de excursão nacional. Mas cada local, aqui dentro do Brasil, por exemplo, você teria que utilizar um guia regional, que é um guia daquela localidade. O terceiro tipo de guia é o guia de excursão internacional. É aquele que leva você para outros países fora da América do Sul. Então é aquele que leva você, por exemplo, do Rio de Janeiro para a Europa, do Rio de Janeiro para os Estados Unidos, do Rio de Janeiro para o México, de São Paulo para a Guatemala, de Recife para o Canadá, de Manaus para a Venezuela, do Pará para Cuba, do Rio Grande do Sul para a Argentina. Então, esse guia... Não, desculpe, esse exemplo da Argentina foi errado, porque quem leva você, por exemplo, do Rio Grande do Sul para a Argentina é o guia de excursão nacional, já que esse atende os países limítrofes. A gente vai dizer que o guia de excursão internacional leva todas as pessoas que viajam para fora da América do Sul. Então, sempre quando você estiver fora da América do Sul, vai ser o guia de excursão internacional. Sempre quando você estiver dentro da América do Sul, vai ser o guia de excursão nacional, inclusive no Brasil. E no caso do Brasil, sempre quando você chegar num determinado local, você vai utilizar um guia regional, que é um guia daquele estado da federação, que foi capacitado naquele estado da federação. O guia tem uma das funções mais importantes na atividade turística, porque é ele que mantém contato direto com o passageiro.
Então, quando você compra, por exemplo, uma excursão na agência, na maior parte das vezes, você não conhece o dono da agência. Você conhece, no máximo, o vendedor que vendeu para você. Quem vai representar a agência durante toda a excursão vai ser o guia de turismo. Então, ele tem uma importância vital, porque ele é o representante oficial da agência. E ele vai, na realidade, entreter você com os conhecimentos que ele tem. Ele vai proteger você também com os conhecimentos que ele tem. Ele vai dizer para você quais são os melhores lugares para você visitar. Ele vai dizer quais são os lugares que você não deve visitar, em que horários você não deve. Então, ele também tem uma função muito importante de orientar o consumidor. Além do guia fornecer informações turísticas, ele orienta o consumidor quando esse consumidor, na realidade, se desloca e se utiliza dos serviços de um guia. Normalmente, quem se utiliza dos serviços de um guia é quem viaja através de agência de viagens, ou quem pede um guia para acompanhar. Só que o guia não tem vínculo empregatício, ele não tem carteira assinada. Na realidade, ele é contratado por empreitada. Cada vez que uma agência precisa dos serviços dele, ela o contrata e ele aí desenvolve aquele serviço. Ele não tem carteira assinada. O máximo que hoje a legislação prevê é o guia MEI, microempresário. É aquele guia, na realidade, que tem uma pequena agência de viagens e ele pode ser, na realidade, o guia dos passeios que ele oferece, não é? Mas mesmo assim, ele não tem vínculo empregatício, ele seria um pequeno empresário que oferece serviço. Por isso que a vida do guia não é muito fácil. Ele tem que buscar todas essas oportunidades na realidade que o mercado oferece. E como é que ele é remunerado, o guia de turismo? Através de uma tabela que é fixada pelo Sindicato de Guias de Turismo. Cada estado da federação tem um sindicato de guias de turismo. E esse sindicato fixa a tabela de quanto vai se pagar para o guia para cada serviço que ele for prestar, não é? E essa tabela nasce de um contato entre os guias e os empregadores, ou seja, entre o Sindicato de Guias de Turismo e o Sindetur, que é o Sindicato das Empresas de Turismo. Em conjunto, eles chegam, na realidade, a essa tabela que vai estabelecer, olha, o passageiro vai fazer um passeio de um dia, vai fazer um passeio de meio-dia, vai fazer um tour noturno, vai fazer um deslocamento do aeroporto até o hotel, vai fazer, na realidade, um deslocamento do hotel até o porto, até a rodoviária. Para cada um desses serviços existe um valor que foi pré-estabelecido, na realidade, nessa tabela do Sindicato Estadual dos Guias de Turismo, que é feito em conjunto com o Sindetur, o Sindicato das Empresas de Turismo. Na realidade, é uma relação do patrão com os empregados, não é? Com os colaboradores. Não vamos mais falar empregados, que isso é um termo ultrapassado. Com os colaboradores. Então, colaboradores e empregadores se reúnem para dali nascer, na realidade, essa tabela. O guia, ele não é remunerado unicamente pela agência através da tabela. Ele tem outras formas de remuneração. Quais seriam essas outras formas, por exemplo? No caso de grupos estrangeiros, sempre quando os grupos fazem um tour, um city tour, eles param numa joalheria. As joalherias foram, na realidade, se estruturando para receber turistas. A Gasterne, a Amsterdã Sauer, a Rodite, para dar alguns exemplos. E aí, quando você chega lá, em vez das pessoas levarem você para comprar joias automaticamente, o que seria às vezes desagradável, porque o turista se sentiria sendo levado para uma joalheria para fazer compras, essa joalheria se estruturou para mostrar para esse turista como é que essas joias são concebidas. Então há, na realidade, vamos dizer, um tour dentro da joalheria para você saber como é que o artesão concebe as joias, como é que são cortadas as pedras. E no final, você é levado para uma sala para que, na realidade, você possa comprar as joias que você desejar. Cada vez que um turista compra uma joia, não é? Ou compra qualquer objeto que aquela joalheria esteja vendendo,
o guia ganha uma comissão. É a chamada comissão do comércio especializado. Então ele ganha o prolabore que é pago pela agência e ele ganha também, na realidade, uma comissão que é paga pelo comércio especializado, pela joalheria, por exemplo. Quando ele leva um grupo, por exemplo, no Pão de Açúcar ou no Corcovado, existem várias lojas ali. Normalmente aquelas lojas dão para ele uma remuneração quando os turistas levados por eles fazem compras, não é? Então seria o comissionamento que ele recebe do comércio especializado. Da mesma forma, o guia tenta vender para o passageiro outros passeios que não estão incluídos no tour original dele. Às vezes ele vem para o Rio de Janeiro e só estão incluídos 2 ou 3 tours. Então ele vende o que a gente chama de opcionais. Cada vez que ele vende um opcional, ele ganha também, na realidade, um comissionamento. Ele ganha também uma remuneração, não é? Então, é só para vocês entenderem que o guia de turismo acaba tendo a remuneração dele propriamente dita, que é aquela paga pela agência de viagens, que foi estipulada pelo Sindicato de Guias e o Sindicato das Empresas de Turismo, e que ele tem outras remunerações, como a joalheria, como o comércio especializado, como a venda de opcionais, por exemplo. E tem também a gorjeta. Via de regra, a gorjeta, na realidade, é dada pelo aquele passageiro que sentiu que o trabalho feito pelo guia é, na realidade, um trabalho adequado. Então, ele acaba também ganhando como remuneração adicional uma gorjeta também. Hoje eles passam por um problema muito maior, porque eles são, na realidade, autônomos. Eles não têm a quem prestar serviço. Então, a situação deles, talvez, nesse momento, seja uma das situações mais graves, não é? Por isso que é preciso encontrar uma solução para esses profissionais. Eu tenho visto uma luta muito bonita do Arnaldo Bichucha, presidente da Liguia, que é uma liga de guias de turismo, pois eu vou até postar para vocês no final da aula um artigo que ele escreveu sobre os guias de turismo, para que vocês leiam e vocês possam entender um pouco melhor. Mas então, só para vocês saberem que eles são autônomos, não tem vínculo empregatício. E eles, na realidade, são requisitados cada vez que uma agência tem necessidade de um serviço deles. Normalmente, eles são requisitados através de uma ordem de serviço, é o documento que a agência utiliza para contratar o guia de turismo, e são remunerados através dessa tabela. Como é que alguém se torna guia de turismo? É preciso que a pessoa faça um curso que seja reconhecido pelo Ministério do Turismo. O Ministério do Turismo, na realidade, tem algumas diretrizes específicas de como criar um curso de guia de turismo. Então, você cria o curso dentro daquelas diretrizes, capacita as pessoas, e quando elas terminam esse curso de guia de turismo, elas vão se cadastrar no Ministério do Turismo, no chamado Cadastur. O Cadastur é onde estão o cadastro dos profissionais de turismo. Então o guia acaba o curso e, com o diploma dele e alguns documentos que são necessitados, ele entra no Cadastur. Isso é feito online, não é? Hoje o Ministério do Turismo disponibilizou isso online. Então você vai lá, envia o seu certificado, envia a sua foto, envia as informações que eles, na realidade, solicitarem na hora. Normalmente é o certificado, é uma foto, na realidade, é o seu documento, não é? Você envia essas informações todas e, mais ou menos em 15 dias, chega então o seu crachá. É esse crachá que vai lhe dar a possibilidade legal de trabalhar como guia de turismo, já que o guia de turismo é uma profissão regulamentada, não é? Só pode trabalhar como guia de turismo quem tiver feito o curso de guia de turismo e quem tiver devidamente cadastrado. Então é importante isso. É uma profissão regulamentada. É uma das poucas profissões na atividade turística que está regulamentada, não é? Então, com esse cadastro, não é? Eu vou dizer para vocês, isso foi um avanço muito grande. Antigamente você tinha que ir
Por exemplo, aqui no caso do Rio de Janeiro, você tinha que ir na Turisrio, na Companhia de Turismo do Estado do Rio de Janeiro, entregar todos os documentos para fazer o seu cadastro. Era bem burocrático. Agora, a burocracia mudou muito, mudou bastante. Não há mais essa burocracia. Você vai mesmo, entra lá no Cadastro, se cadastra, e a partir dali você manda os seus documentos, e normalmente 15 dias depois, 3 semanas, aí sim você comparece na Turisrio, a Companhia de Turismo do Estado do Rio de Janeiro, que é o órgão delegado do Ministério do Turismo no Estado do Rio de Janeiro. Existem algumas atividades que são privativas do Ministério do Turismo, que só são feitas pelo Ministério do Turismo. Mas em cada um dos estados da federação existe um órgão que tem um setor dentro desse órgão que cuida justamente dessas atividades privativas do Ministério do Turismo. Esse setor normalmente se chama o setor de atividades delegadas. São as atividades que lhe foram delegadas através de um convênio pelo Ministério do Turismo. Então é lá que você vai então buscar o seu crachá de guia de turismo, que já estará pronto, e com ele, na realidade, você poderá trabalhar nessa profissão. São essas as noções básicas que eu gostaria de passar para você hoje sobre guia de turismo. Então, resumindo, na realidade, 4 tipos de guias de turismo, de acordo com a legislação brasileira: guia regional, guia de excursão nacional, guia de excursão internacional e guia especializado em atrativo turístico. Para você ser guia especializado em atrativo turístico, você tem que ter primeiro feito o curso de guia regional, e na unidade da federação onde você fez o curso de guia regional, você vai se especializar no atrativo turístico. Digamos, aqui no Rio de Janeiro, você quer se especializar no Museu Imperial de Petrópolis. Então, o que você vai fazer? Você vai fazer um curso de guia regional e depois você vai fazer um curso de guia especializado em atrativo turístico. Para você ser guia regional, mas você tem uma especialização específica num atrativo turístico daquela localidade. Isso pode ser também num parque nacional, pode ser num museu, pode ser numa igreja, enfim. Existem vários cursos de guia especializado. É aquele guia que tem a visão geral da União, da Federação onde ele trabalha, mas ele acabou, na realidade, fazendo o quê? Se especializando no atrativo turístico. Vou dar um exemplo. Por exemplo, você mora em São Paulo, é guia regional de São Paulo, mas quer se especializar no Museu de Arte de São Paulo, no MASP. Então, o que você pode fazer, na realidade? Um guia especializado em atrativo turístico. Você vai ser guia regional e vai se especializar no Museu de Arte de São Paulo. Essa é, vamos dizer, a modalidade de guia especializado. Só pode ser guia especializado em atrativo turístico quem primeiro tiver feito o curso de guia regional. E para cada unidade da federação há um guia regional. Significa que se você fizer o curso em Santa Catarina, não pode trabalhar em São Paulo. Se em São Paulo, não pode trabalhar no Paraná. Se fizer no Paraná, não pode trabalhar no Pará. Se fizer no Pará, não pode trabalhar no Amapá. Tá bom? É sempre assim na realidade. O guia de excursão nacional é aquele que vai acompanhar os grupos quando eles viajam dentro do Brasil e da América do Sul. Embora ele se chame guia de excursão nacional, a legislação brasileira prevê que ele acompanha grupos dentro do Brasil e da América do Sul. Então, por exemplo, quando um grupo de pessoas sai daqui do Rio de Janeiro e vai, por exemplo, para Santa Catarina, elas vão acompanhadas por um guia de excursão nacional. Quando elas chegam, por exemplo, em Florianópolis, quem vai recebê-las é um guia regional, um guia do estado de Santa Catarina. Então, o guia que acompanha, que leva as pessoas, por exemplo, é uma excursão aérea que você está indo. Então, ele acompanha você no aeroporto, acompanha você no avião, dá as informações, está lá para lhe ajudar no seu check-in. Ele é o guia de excursão nacional. E quando você chega lá em Florianópolis, quando você chega, na realidade, no outro estado, tem um guia, na realidade, daquele estado, que é como se fosse um guia local, não é? Só que ele se chama regional, que vai receber você e que vai lhe dar todas as informações.
E o guia de excursão internacional é aquele que leva você para outros países fora da América do Sul. Então, quando eu viajo para os Estados Unidos, quando eu viajo para o Canadá, para a Índia, para a China, para o Japão, para a África do Sul, para Seychelles, para a Austrália, para a Nova Zelândia, quem acompanha esse grupo é, na realidade, um guia de excursão internacional. Pode acompanhar um grupo grande, como pode acompanhar um grupo pequeno, pode até acompanhar um casal, não é? Às vezes tem um casal que viaja com guia de excursão internacional, mas não é muito comum. Normalmente os guias de excursões internacionais, eles acompanham grandes grupos. Lembro a vocês mais uma vez que ele é um profissional autônomo, ou seja, ele recebe por empreitada, ele não tem carteira assinada. E esse salário dele é pré-estabelecido pelo Sindicato de Guias de Turismo. Além do salário que ele recebe da agência, que depende do tipo de serviço que ele vai prestar, se é um tour noturno, se é um tour de meio-dia, se é um tour de dia inteiro, se é um deslocamento até o aeroporto, se é um deslocamento até o porto. Para cada um desses serviços, ele vai receber uma remuneração. Além disso, ele recebe também algumas remunerações por fora. Uma delas é o comissionamento da joalheria. Normalmente, quando o guia sai para fazer um city tour, ele para numa joalheria e leva as pessoas para conhecerem a joalheria. As joalherias foram se estruturando para receber essas pessoas, para que você não chegasse lá e pensasse, por exemplo, que você está entrando numa loja para comprar, na realidade, joias. Amsterdã Sauer criou o Museu de Pedras Preciosas. Então você entra lá e visita o Museu de Pedras Preciosas, entende, na realidade, de onde é que vêm essas pedras preciosas, como é que elas são confeccionadas e se tornam joias. A Gastern seja talvez a joalheria melhor estruturada, porque ela já faz isso há muito tempo e ela foi formando equipes específicas internas para acompanhar os turistas. Quando você entra na Gastern, tem na realidade um profissional que vai lhe mostrar todas as etapas na realidade de confecção de joias, desde o momento em que a pedra é retirada, como é que na realidade o artesão trabalha, como é que ele vai confeccionando a joia. E claro que no final o objetivo é vender as joias, não é? Então tem normalmente um momento de venda de joias que acontece no final, mas as joalherias foram se estruturando para isso, para poder receber esses grupos e para que eles tivessem ali, vamos dizer, uma experiência diferente, não apenas uma experiência de chegar lá para comprar. Porque a gente sabe, em qualquer lugar que a gente vai, que levam a gente numa loja, é para a gente comprar. E que alguém vai receber uma comissão. Claro que quem recebe essa comissão é o guia de turismo, não é? Faz parte também da remuneração dele receber esse comissionamento, não é? Quando ele leva as pessoas dentro de lojas especializadas, quando ele leva dentro de joalheria, e quando ele tenta também, eu disse, vender para os passageiros atividades que não estão incluídas, por exemplo, no pacote original. Eu vou para Paris, por exemplo, com um grupo. Só está incluído, na realidade, um tour pela cidade e o translado do aeroporto de ida e volta. Aí o que o guia tenta fazer? Tenta vender um tour noturno. Vamos aproveitar e vamos ao Lido. Aí ele tenta vender esse tour noturno. Quando ele tenta vender esse tour noturno, quando ele consegue, ele ganha um comissionamento em cima da venda desse tour que não estava incluído no pacote original. Pois é, foram essas algumas ideias hoje do nosso curso de introdução ao estudo de turismo. Nós estamos na unidade número 5, falando sobre prestadores de serviços turísticos, né? A gente está falando aos poucos sobre prestadores de serviços turísticos. Se você tiver perdido alguma das minhas aulas, elas estão todas concentradas num grupo que eu tenho chamado Meus Vídeos. Então você entra lá, na realidade, e você vai poder assistir a todas as aulas, desde a primeira, elas estão numeradas, aula número 1, aula número 2, aula número 3, aula número 4, aula número 5, nós estamos na 5ª unidade. Então está tudo lá, na realidade, numerado. Muito obrigado pela atenção de vocês, um bom dia, amanhã nos vemos e logo mais
às 10h30, teremos nosso curso de francês. Um abraço, muito obrigado, hein? Até mais.